Parece que Mara está disposta a perseguir e destruir a imagem de Xuxa a qualquer custo. Mas dessa vez, ela passou da conta. Ela continua com sua perseguição desenfreada e hiperfoco na Xuxa. Ela voltou a ironizar o figurino de Xuxa e até mesmo falando dos supostos grandes lábios das áreas baixas de Xuxa. Se isso não bastasse, dessa vez sobrou até para Luísa Brunet. Mara Maravilha resolveu ironizar e debochar do caso de violência doméstica sofrido pela modelo, ativista e empresária Luísa Brunet. A confusão começou após a artesã e criadora de conteúdo Silene Morigi publicar um vídeo sobre uma declaração de Xuxa a respeito do crochê. Segundo Silene, o objetivo era discutir a valorização do trabalho artesanal e não atacar a apresentadora. Xuxa chegou a comentar a publicação para explicar sua fala, pedir desculpas e dizer que pretende aprender a fazer crochê. Na sequência, segundo o relato de Silene, Mara Maravilha apareceu nos comentários e teria publicado imagens de teor sexual relacionadas ao passado de Xuxa, incluindo referências ao filme Amor Estranho Amor. A artesã criticou a atitude e afirmou que seu perfil não deveria ser utilizado para ataques à apresentadora. Mara Maravilha, você quer derrubar o meu perfil? Porque eu preciso entender por que você entrou num post meu, onde eu falava sobre a Xuxa e o crochê e começou a colocar fotos sexualizadas nos comentários. Se a sua intenção era atingir a Xuxa, você escolheu o lugar errado, porque esse post é meu. Pra quem chegou agora, deixa eu contar a história do começo. Lá no primeiro show da Xuxa em São Paulo, ela fez um comentário sobre o crochê e a idade dela, que algumas crocheteiras se sentiram ofendidas. Ela falou que pessoas na idade dela estariam em casa fazendo crochê enquanto ela estava de chuquinha fazendo show pra galera. Algumas crocheteiras entenderam isso como preconceito e eu entendi de outra forma. Pra mim, ela tava brincando com a própria idade e eu aproveitei essa pauta pra trazer um assunto muito mais importante, que é a valorização do trabalho artesanal. Eu disse que crochê também é coisa de vó e que isso não deveria ser uma ofensa e sim uma tradição. E disse também que muitas vezes a própria artesã desvaloriza o trabalho quando ela passa horas fazendo a peça e vende por qualquer valor. Quando ela não mostra o trabalho, quando ela não cria conteúdo pra se divulgar, porque ela acha que isso é fútil. A minha proposta era aproveitar essa pauta quente, já que a Xuxa falou sobre o crochê lá no palco, e trazer essa pauta do artesanal. E aconteceu, tanto que o vídeo viralizou. E a própria Xuxa apareceu no meu post. Por essa eu não esperava, não contava que o post chegasse tão longe que a própria rainha vinha aqui comentar. Ela explicou que não era intenção ferir ninguém, pediu desculpas e disse que ainda quer aprender a fazer crochê. E eu fiquei muito feliz, porque afinal de contas eu sou uma eterna baixinha. Mas aí entrou a Mara Maravilha. Primeiro ela comentou: entendi. Você entendeu mesmo que esse post aqui é sobre a valorização do trabalho artesanal? Ou você está aqui só pra atingir a Xuxa? E pouco depois começaram a aparecer comentários de fotos, imagens sexualizadas ligadas ao passado da Xuxa. Foram 1, 2, 3, todas dentro do meu post. E sinceramente, não sei qual é o seu problema, Mara, com a Xuxa. Você pode até discordar dela, criticar ela, fazer o que você quiser. Só que você não pode usar o meu post, o meu perfil pra isso. Eu trabalho com a internet, eu construo aqui todos os dias. Eu ajudo mulheres a encontrarem no artesanato a sua fonte de renda. E eu duvido que você não saiba que aqui nas plataformas existe uma moderação. Existe um algoritmo que começa a procurar conteúdos que são impróprios ou que são proibidos. E imagens sexualizadas, mesmo no comentário, pode surgir restrições para quem fez o post. Então, mesmo que a tua intenção seja atingir a Xuxa, quem fica exposta e corre perigo de perder tudo que eu construí aqui dentro do Instagram sou eu. Então eu te pergunto, Mara Maravilha, você quer derrubar o meu perfil? Porque se essa não foi a sua intenção, eu realmente não entendi por que você veio com essas fotos em um post onde a gente estava falando sobre a Xuxa e crochê. Então você que tá aqui assistindo esse vídeo, marque aqui todos os perfis de fofoca para que esse vídeo chegue na Mara, para que ela saiba, caso ela não saiba, que os criadores de conteúdo podem ser banalizados com essas fotos que ela está publicando por aí. Então, Mara, se a sua intenção foi atingir a Xuxa, você errou de endereço, porque esse perfil aqui é meu. Foi nesse contexto, então, que Luísa Brunet se manifestou. Ao comentar a publicação da coluna de Fábia Oliveira, ela criticou o momento profissional de Mara e afirmou que a apresentadora não conseguiria atingir Xuxa com esse tipo de atitude. O problema é que essa moça está na geladeira há muito tempo, e eu até entendo ruim quando o próprio mercado já não quer mais, mas creio que ela acha que vai inibir a maior de todas. Xuxa sempre Xuxa, já a outra só sabe reclamar e falar bobagem, escreveu Luísa. Luísa também elogiou a turnê de Xuxa e destacou a reação do público durante o espetáculo.
Fui assistir a Xuxa e não deixou nada a desejar. Um mega show e milhares de pessoas gritando: Xuxa, eu te amo! Na sequência, a modelo comparou a trajetória das duas e citou pautas defendidas por Xuxa ao longo da carreira. Cada um dá o que tem. Essa moça nada pode dar. Já a Xuxa deu e muito. Militou, falou sobre a pauta da mulher, dos animais, família e filha. Além de estar belíssima. Então os invejosos que cortem seus pulsos e se valorizem, declarou. Isso foi o suficiente para ativar a raiva de Mara Maravilha, que buscou o passado de Luísa Brunet para atacá-la. Em um comentário em uma página que repercutia as declarações de Luísa, a ex-apresentadora fez referência ao episódio de violência que ela viveu e questionou, de forma irônica, se a modelo teria conseguido dinheiro do empresário envolvido no caso. Essa aí conseguiu tirar alguma grana do zilhardário? Acho que não. Coitadinha, ainda disse que apanhou. Pronto, Chuchu, falei, escreveu Mara. A referência feita por Mara remete ao episódio de violência doméstica denunciado por Luísa Brunet em 2016. Na época, a modelo relatou ter sido agredida pelo então companheiro, o empresário Lírio Parisotto, durante uma viagem a Nova York. Após denunciar o caso, a Justiça concedeu medidas protetivas e o Ministério Público apresentou denúncia contra o empresário. Em 2017, Parisotto foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 1 ano de detenção em regime aberto pela agressão. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários, além de outras medidas determinadas pela Justiça. Em 2019, o TJ de São Paulo manteve a condenação em segunda instância. Após o episódio, Luísa passou a atuar publicamente no combate à violência contra as mulheres e se tornou uma voz conhecida na defesa de vítimas de violência doméstica. Atualmente, além de atuar como empresária, ela participa de ações e eventos ligados à conscientização sobre o tema. O público se revoltou com Mara, mas parte do público deu razão a ela. Luísa Brunet resolveu responder Mara através de sua rede social. Eu não costumo responder ataques pessoais, porque acredito que existem discussões que não nos levam a lugar nenhum. Mas quando a minha história de violência é usada para me atacar, deixa de ser apenas sobre mim. Há anos escolhi transformar uma das experiências mais dolorosas da minha vida em luta. Falei quando seria muito mais fácil me calar. Denunciei, me expus. E desde então tenho usado a minha voz para defender e acolher mulheres que vivem ou viveram situações de violência doméstica. Por isso, quando alguém ironiza, minimiza ou coloca em dúvida a violência sofrida por uma mulher, não está atingindo apenas aquela mulher. Está reforçando exatamente o tipo de comportamento que faz tantas vítimas sentirem vergonha, medo e até desistirem de denunciar. Mulheres já são questionadas demais quando encontram coragem para falar. Não podemos ser nós, mulheres, a fazer isso umas com as outras. Eu vou continuar fazendo o que escolhi fazer há anos. Usar a minha voz para que outras mulheres também encontrem a delas. Essa luta é muito maior do que qualquer desentendimento. Antes, ela havia postado um story com a mensagem direcionada a Mara. Alguém avisa essa perturbada e invejosa que meu caso de violência doméstica foi definido no STF por unanimidade, onde ele, o agressor, foi condenado. Mas ela, com a advogada da fofoca, pode ir lá questionar. Mara respondeu aos posts de Luísa Brunet. Foi a partir deste comentário que tudo começou com Dona Luísa Brunet. Antes de qualquer reação, houve uma provocação pública. Não fazia parte do assunto. Tomou as dores. Quis pegar a bala de outra pessoa com este comentário. Creio que mereço um pedido de desculpas por isso. Não sou e nunca fui a favor de agressão contra ninguém, independente de ser famosa ou não. Meu comentário aconteceu dentro de um contexto de provocação pública que partiu dela e que acabou gerando uma reação da minha parte. Isso explica o contexto.
após tomar conhecimento dos fatos e constatei que, de fato, Dona Luísa Brunet foi vítima de agressão. Reconheço a gravidade do ocorrido. Posso reconhecer quando erro, me retratar, mas também espero que quem me provoca tenha a mesma responsabilidade de responder pelos próprios atos e palavras. Finalizou Mara. A dançarina e influenciadora Rosiane Pinheiro, que já havia criticado Mara por sua perseguição com Xuxa, se revoltou novamente com Mara e detonou a ex-apresentadora. Eu tô nervosa. Assim como eu vi o primeiro ataque contra a Xuxa, uma mulher 50 a mais, fiquei nervosa por ver uma outra mulher 50 a mais atacar uma mulher 60 a mais. Tá? E agora a Mara fez isso novamente. Porque a Luísa Brunet foi defender, como tantas outras mulheres, pessoas, seres humanos, foram defender a rainha Xuxa, a rainha dos baixinhos, que tem gente que pergunta, rainha de quê? Rainha dos baixinhos, isso é um título que a mulher tem desde sempre e é dela, ninguém toma, certo? Então, a gente não tem culpa se a pessoa tem uma história na qual não foi a mesma. E é por escolha, porque quando a gente faz escolhas nas nossas vidas, você tem que, como a gente fala, sustentar. Então, o que acontece? Atacou. Aí todo mundo procurou ver e tentou até mesmo ajudar com palavras a Mara. Porém, ela continua atacando outras mulheres 50 a mais, 60 a mais e por aí vai. E dessa vez falou da Luísa Brunet, falou que apanhou e que ainda saiu, se pegou algum dia, ironizando se a criatura estava, enfim. É muito chato falar disso. Eu mesmo, aos 15 anos, sofri também com um namoradinho de 15 anos. Fez a mesma coisa que aconteceu com a Luísa Brunet. Coisas que as mulheres evitam falar, porque são assuntos muito sérios, assuntos que doem e que antigamente a gente não tinha voz. Agora a gente tem voz e tem isso aqui, ó, que é uma arma. Mas use como uma arma para o bem, principalmente para ajudar outras mulheres. O Brasil tá entre os 3 países que mais matam mulheres. As mulheres sofrem muita agressão. Mãe, irmã, filha, cunhada, vizinha, enfim. Então, minha gente, a gente fala muito sobre isso aqui. E vamos continuar falando. E a Mara, pelo amor de Deus, alguém procura ver o que está acontecendo com essa criatura. Levar ela para ter uma ajuda, alguma coisa, porque não tá normal, ou é normal. Enfim, quem tem mais intimidade, ajuda. E quem está vendo os ataques também, pelo amor de Deus, ajuda a proteger, dá também um afago aí, como demos a Xuxa. A Luísa Brunet também merece todo o respeito, sabe? Gente, Mara merece respeito, mas ela merece se dar o valor, se dar o respeito, por favor. Depois disso, Mara voltou a criticar os figurinos do show de Xuxa. A apresentadora Márcia Goldschmidt também deu sua opinião sobre as atitudes de Mara. Ah, Mara, cadê a maravilha? Agora resolveu falar dos grandes lábios da mulher. E qual vai ser a próxima? O ovário, o útero, o Papa Nicolau? Mara, pelo amor de Deus, a Xuxa tá morando de graça na sua cabeça. E o pior, num triplex. Porque toda hora é Xuxa. Uma hora é criticar a roupa, criticar a pele, criticar o cabelo, criticar a voz, criticar isso, criticar aquilo. E o mais engraçado, irônico, você ainda não percebeu. Quanto mais você tenta diminuir a Xuxa, maior ela fica. Você faz o marketing dela de graça. É uma pena, porque você também foi grande, você também fez história, você também tem um público. Então, Mara, menos Xuxa e mais maravilha. Porque quando você fala mais da vida de uma pessoa do que da sua própria, ela já ganhou. Menos Xuxa, mais maravilha. O que você acha desse novo capítulo de Mara? Por que será que ela está fazendo tudo isso? Será que existe alguma história no passado com Xuxa que a deixou tão amargurada desse jeito? Algo mal resolvido? O que você acha?
Me conta aí nos comentários e continue com a gente para não ficar de fora dos próximos capítulos. Chuchu, tem gogó? Tem gogó? Então, Chuchu, toma.